Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo do canal Deus Sem Igreja. Uma coisa que eu vejo muito nas pessoas que gostam de Deus e querem saber mais sobre Ele é que muitas delas têm vontade de ler a Bíblia, mas acham que não vão entender ou já tentaram e não conseguiram. Então nesse vídeo eu quero dar uma dica para você que tem vontade de ler a Bíblia, mas não sabe como ou já tentou e não conseguiu. Primeiro, é claro, tem que fazer a propaganda do produto. A Bíblia é um livro super maneiro, muito legal mesmo. Ela está cheia de histórias incríveis, lições super preciosas. Nela você vai encontrar aventura, suspense, drama, romance. Você vai rir, vai se emocionar, vai ficar arrepiado e surpreso com tudo o que você vai aprender. É uma leitura que alimenta a alma e dá uma visão totalmente diferente de muitas coisas desse mundo e da sua própria vida. A Bíblia é um livro composto por 66 livros, escrito por 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, culturas diferentes, governos diferentes, locais diferentes ao longo de um período de mais de 4.000 anos. Se você quiser saber mais sobre a Bíblia, a sua confiabilidade, a importância da sua leitura, assista o vídeo A Palavra, que está no nosso canal. Vou colocar o link no final desse vídeo. Mas o que acontece muitas vezes é que quando a pessoa quer ler a Bíblia, ela começa a ler do princípio, como qualquer outro livro. E o começo é realmente interessante. Tem a história da criação, a queda do homem, o dilúvio, Torre de Babel, e aí você vai lendo todo interessado, mas então de repente começam a aparecer as genealogias, uma lista sem fim de nomes e datas, que você não faz a menor ideia de por que está ali, e aí então você começa a desanimar. Se for uma pessoa muito determinada, você vai passar as genealogias e entra na história de Abraão, Isaac, Jacó, e vai chegar no livro do Êxodo, e aí você anima de novo, começa a ler a história de Moisés, da saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, e quando tudo está ficando super animado, começam a aparecer as leis e as descrições das cerimônias do templo, dos sacrifícios e mais leis, leis e leis. E são 3 livros, Levítico, Número e Deuteronômio, que desanimam até o leitor mais interessado. E aí, normalmente, nesse ponto, a pessoa deixa a Bíblia de lado e sai achando um livro super chato. Desiste sem conhecer a história de Jesus, que é o auge da Bíblia. E isso sem falar na questão das traduções. Se você não tem familiaridade com a Bíblia e pega uma versão contemporânea com aquela linguagem arcaica, vai perder um monte de informação só por não entender os termos antigos. E vai achar tudo muito chato também. São cântaros, côvados, denários, enaquins, expiação, fundas e mais um monte de palavras que você nunca viu antes e não vai te ajudar a gostar da leitura. Eu não estou fazendo essa explicação para te desanimar de ler a Bíblia, mas para te orientar como ler com mais prazer. Se você quer começar a ler a Bíblia, primeiro procure alguma tradução mais atualizada. Existem ótimas versões da linguagem de hoje, até mesmo aplicativos para celular. Independente de ser uma Bíblia católica ou protestante, evangélica como é mais conhecida, procure uma com uma linguagem mais moderna, sem explicações ou estudos, só as escrituras para não te confundir. Eu pessoalmente prefiro as traduções do João Ferreira de Almeida, são muito boas. Uma muito fácil de entender também é a Nova Tradução na linguagem de hoje, é ótima. E segundo, não comece do começo. Por incrível que pareça, você vai ter mais facilidade em entender a Bíblia e vai gostar mais de ler se começar do Novo Testamento. Para quem não sabe, a Bíblia é dividida em 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento conta a história do povo de Deus, desde a criação, passando por Noé, Moisés, Josué, os juízes, que o mais famoso é o Sansão, depois a história dos reis de Israel, que os mais conhecidos são o rei Davi, o rei Salomão. Aí tem os Salmos, que é o livro de música do rei Davi, os Provérbios de Salomão, que foi o homem mais sábio da antiguidade, o famoso livro de Jó, e depois os grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, aquele Daniel da cova dos leões, e depois vários outros profetas menos conhecidos, como Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas da baleia e mais alguns outros.
As histórias do Antigo Testamento são muito impressionantes e marcantes, mas para quem está começando a ler a Bíblia, elas não são a melhor opção. O melhor é começar pelo Novo Testamento. Aí você vai encontrar de cara os 4 evangelhos que contam a história da vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é bem completo, foi escrito pelo cobrador de impostos que virou apóstolo, e o único que tem o Sermão da Montanha completo. Marcos conta uma versão mais resumida da história de Jesus. Lucas, que foi o médico e não conheceu Jesus pessoalmente, resolveu fazer uma pesquisa minuciosa, levantou muitos fatos que não estão em nenhum dos outros evangelhos, como por exemplo a história dos pais de João Batista. O evangelho de João foi escrito pelo discípulo que andou mais próximo de Jesus por mais tempo. Ele escreveu na íntegra os sermões mais fortes de Jesus. Eu pessoalmente gosto muito do evangelho de João, mas o melhor é ler os 4 evangelhos. Aí você vai conhecer a fundo a história de Jesus de 4 pontos de vista. E ainda vai ficar sabendo de algumas histórias do Antigo Testamento que são mencionadas. Depois de ler os 4 evangelhos, continue em frente e leia o livro de Atos dos Apóstolos. É muito bacana. Ele conta o que os discípulos de Jesus fizeram depois que ele morreu, ressuscitou e mandou eles irem por todo o mundo pregando as boas novas. Aí depois do livro de Atos, ao invés de você continuar em frente e ler as cartas de Paulo, de Pedro, João e acabar no Apocalipse, é melhor ir para o livro dos Salmos, que é uma leitura mais refrescante, fortalecedora. Depois você lê os Provérbios de Salomão. Inclusive o livro de Provérbios é muito legal porque ele tem 31 capítulos e você pode ler um capítulo para cada dia do mês. Se for o dia 20 do mês, leia o capítulo 20 de Provérbios. É muito bacana. Então, quando estiver mais familiarizado e gostando da leitura, leia os 2 livros de Samuel que contam a história do rei Davi. Muito bacana. Depois siga em frente e leia os livros dos reis de Israel. Aí você pode ler Juízes, Ruth, Josué e vai explorando e conhecendo a Bíblia. Assim, aos poucos você vai conhecendo todas as histórias da Bíblia, se apaixonando pela leitura e sendo transformado por ela. E é claro que alguns livros vão exigir uma leitura mais atenciosa e até orientação, como é o caso das cartas de Paulo aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Colossenses e outras. Tem também o livro do Apocalipse e as profecias de Daniel, que são temas de estudos mais profundos. Mas você pode ler à vontade, sem compromisso. Só não fique querendo entender tudo de uma vez e desvendar todos os mistérios do céu e da terra. O interessante sobre a Bíblia é que ela não é um livro comum, que você lê uma vez e pronto. Quanto mais você ler, mais você vai aprender com ela. Sempre que eu termino de ler a Bíblia, eu começo de novo. E toda vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova que eu não tinha percebido antes. É muito legal. Se achar que precisa de ajuda, então procure. Mas procure alguém que conhece a Bíblia bem e que não tenha segundos interesses, não vai ficar puxando as escrituras para defender a sua igreja ou preferência religiosa. Se quiser, pode mandar um WhatsApp, e-mail, um comentário nesse vídeo que eu respondo. Eu também gravei alguns vídeos das histórias da Bíblia. Alguns são estudos, outros são apenas histórias contadas. E eu ainda não acabei de gravar todas, mas mesmo assim tem um bom material para você assistir. De qualquer forma, eu incentivo sempre a leitura. Ela faz a sua mente trabalhar mais. Você vai ficar lendo e imaginando as situações, as cenas, as pessoas, e é muito melhor assim. Então, se você tem interesse em ler a Bíblia, essas são as minhas sugestões. E eu tenho certeza de que se você seguir, não só vai conseguir ler, mas vai gostar de ler. E você vai ficar muito surpreso com o que vai ler. Muitas das coisas vão te chocar e outras vão fazer você perguntar por que ninguém nunca falou isso antes? Então comece hoje e boa leitura. Espero que eu tenha ajudado. Obrigado.